Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu sou lá da cidade de Goiás, trabalho lá com a minha esposa, a Marta. Se procurar a pessoa mais bonita aqui, você vai achar ela, e a filha que está na barriga dela também. Nós somos lá da cidade de Goiás, a gente trabalha no Projeto Farol, com os universitários ali, e é um prazer para a gente estar aqui hoje, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E eu queria convidar os irmãos a meditarem comigo lá em Marcos. Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14, do 13 até o 21. Um texto bem conhecido, uma história bem conhecida, mas que pode trazer muitas lições para a gente. Mateus 14, do 13 ao 21, diz o seguinte: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes multidões. Todos comeram e se fartavam, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Pai amado, fala através da Tua palavra, fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, ó Pai, tira qualquer impedimento que possa atrapalhar que a Tua palavra entre nos nossos corações e que cumpra a Tua vontade em nossas vidas. Senhor Deus, fala com cada vida aqui, com cada irmão, com cada irmã. É a minha oração, Senhor Deus, fala através de mim, apesar das minhas falhas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês já tiveram um problema muito grande, que você não sabia o que fazer? Quem lembra quando o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha? Quando estava 5-0, o técnico colocou o William para entrar. O que o cara vai fazer com o time perdendo de 5-0, né? Por mais que ele jogue bem, não tem como resolver uma situação dessa. E às vezes a gente tem situações na nossa vida, problemas muito grandes, né? Que a gente não sabe como resolver. Eu não sei como é que é aqui em Itaberaí, mas lá na cidade de Goiás a gente tem muita rua sem asfalto, né? Nossa, é tão problemático isso, né? Atrapalha tanto o trânsito, tem poeira, né? E a gente tem muito problema de segurança no nosso país também, a gente fica com medo de ser roubado muitas vezes. Entre outros problemas também, a gente tem briga de política, esse ano tem eleição, né? Aí fica o pessoal da direita reclamando do pessoal da esquerda, o pessoal da esquerda reclamando do pessoal da direita também, fica aquela briga enorme. E a gente no meio desses problemas todos, né? E o que a gente faz? O que a igreja de Deus deve fazer quando está diante de tantos problemas, né? Essa história vai mostrar um grande problema que aconteceu ali, e Jesus ensina para os seus discípulos o que eles deveriam fazer diante daquele problema. E o versículo 13, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, aí em Mateus 14. No versículo 13, fala que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Jesus ouviu o quê, né? O começo do capítulo vai mostrar para a gente que o rei Herodes era um rei muito mau, um rei que não acreditava em Deus, né? Ele era casado, o irmão dele também era casado, e tomou a esposa do irmão dele para ser esposa dele.
e se casou com ela. E João Batista, homem de Deus, foi lá e falou: olha, rei, isso que o senhor está fazendo não é certo. E o rei não gostou disso, mandou prender João Batista. A filha da esposa do rei seduziu o rei e convenceu o rei a matar o João Batista. E o rei matou o João Batista. E quando Jesus ouviu isso, ele resolveu ficar em um lugar deserto. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que a gente deve separar um tempo para orar. O texto diz que Jesus se retirou para ficar sozinho um tempo. Nós devemos buscar um tempo para ficar sozinhos com Deus. Não para se esconder das outras pessoas, mas para buscar Deus a sós. Mas às vezes as pessoas pensam: mas Lucas, Deus não já sabe tudo o que vai acontecer? Ele não já determinou até o último dia da minha vida? Então por que eu vou orar se Deus já sabe de tudo? Mas Deus nos manda orar. Deus manda que a gente busque a Ele em oração o tempo todo. E Jesus, que era o Filho de Deus, que estava em plena comunhão com Deus, separava tempo para orar. Às vezes os discípulos procuravam: cadê o Jesus? Não sei. Aí ia ver, Jesus estava orando. Então, se Jesus, que era Filho de Deus, passava muito tempo orando, a gente, que é muito pior que Jesus, a gente deve orar mais ainda, né? Separar um tempo para estar a sós com Deus, orar sempre com Deus, buscar Deus em jejum e oração. O que você está enfrentando, os desafios que você tem o problema que tem na sua cidade, na sua família, no seu trabalho. Mas nós servimos um Deus que se compadece. Perdeu um primo, um amigo, que era João Batista, um colega de ministério. Talvez uma das poucas pessoas que entendia Jesus, né, era João Batista. E quando João Batista morreu, Jesus ficou triste, quis ficar sozinho. Ele se compadeceu das pessoas. Então nós servimos a um Deus que se compadece das pessoas. Ele olha para você, Ele olha o seu sofrimento, a sua luta, os problemas. Ele olha para você quando você está aflito, quando você está aflita, quando você está chorando. Deus olha para você. E Deus nos ensina a sermos assim também. A gente não pode ficar virado só para a gente. A gente tem que se compadecer das outras pessoas. Eu sei que você tem problema, mas olha ao redor. As pessoas também têm problemas, as pessoas também sofrem. E você, como filho de Deus, também tem que dar uma resposta a isso. Também tem que se posicionar e olhar com misericórdia, com compaixão para as outras pessoas. Deus se importa com as pessoas necessidades. E aqui a gente chega no grande problema desse episódio, né? Começa a juntar uma multidão, e as pessoas querem seguir Jesus, e começa a ficar tarde. Não tinha energia elétrica naquela época, né? Estava um monte de gente, num lugar deserto, lá no meio do nada. E os discípulos falam no versículo 15, né? Eles chegam perto de Jesus e falam: esse lugar é deserto, está ficando tarde, manda esse povo embora, para eles arrumar alguma coisa para eles comer. E Jesus, no versículo 16, desafia os seus discípulos a fazerem alguma coisa. Jesus diz: eles não precisam ir embora, vocês mesmos deem alguma coisa para eles comerem. E Jesus hoje olha para a sua igreja e diz: faça alguma coisa. Olha os problemas dessa cidade, olha os problemas desse bairro.
Olhe os problemas da sociedade que vive hoje. Igreja, faça alguma coisa. Deem vocês mesmos alguma coisa para eles comerem. Eu não sei que desafios você enfrenta, o que as pessoas ao seu redor enfrentam, mas Deus te convida a fazer alguma coisa. Às vezes a gente fala, Deus, olha, faz alguma coisa sobre isso. Deus está falando, você, vai você. A resposta que Deus tem para essa sociedade se chama igreja. Nós somos os servos de Deus. Nós somos as mãos e os pés, os olhos de Deus aqui na terra. A resposta que o mundo espera, nós podemos dar. Nós vivemos no meio de pessoas sem esperança. A gente trabalha ali com universitários e às vezes as pessoas da igreja falam, nossa, mas esses universitários não querem saber de Deus. Esses universitários isso, eles aquilo. E o que a gente vê muitas vezes no meio dos universitários é uma falta de esperança. Muitas vezes estão ali na faculdade e falam, olha, eu não sei o que eu vou fazer quando acabar a faculdade. Não tem emprego, não tem carreira. E não tem esperança. Eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei a minha identidade, eu não sei nem quem que eu sou. Como que eu vou fazer alguma coisa com a minha vida? E nós temos Jesus, nós temos a esperança, nós temos a fé no Filho de Deus, no Criador de todas as coisas. Nós temos uma resposta para dar para essa sociedade, para essa geração que se levanta agora. Nós temos uma resposta para eles e nós muitas vezes ficamos calados. Nós temos o pão que precisa. Então, nós, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, aprendizes de Jesus, nós temos que dar uma resposta para essa sociedade. Nós não somos chamados aqui só para fazer número aqui na igreja, para esquentar os bancos, não. Jesus nos chama para sermos enviados. Igreja significa enviados. É um grupo de pessoas que tem uma missão. Nós não estamos aqui só para... Tem gente que ilustra a igreja que às vezes parece uma rodoviária, né? A gente está aqui sentado. Na rodoviária a gente faz o quê? A gente fica sentado esperando o ônibus chegar, né? E às vezes a igreja está aqui, parada. Vou ficar sentado aqui, esperando Jesus voltar. É para isso que Jesus chamou a gente? Ele chamou, ô Pedro, vem me seguir. Eu vou embora, aí eu vou voltar, você fica aí parado esperando. Foi isso que Jesus falou para Pedro? Não. Ele falou, Pedro, você tem muito trabalho a fazer. Vai cuidar das minhas ovelhas, do meu rebanho. Vão pelo mundo, preguem o evangelho a toda a criatura. Sejam minhas testemunhas. Batiza, ensina. Estenda a mão. Dê de comer a quem não tem. Dê de vestir a quem não tem. Receba na sua casa as pessoas que precisam. Jesus mandou todas essas coisas aos seus discípulos. E às vezes a gente está aqui parado na igreja, sentado, esperando Jesus voltar. Não foi para isso que nós somos chamados. Não foi para isso. Nós somos chamados a dar uma resposta. E a história continua, né? No versículo 17 eles dizem, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E no versículo 18 tem uma lição muito importante para a gente. Jesus diz, tragam esses pães e peixes para mim. E às vezes eu falo tudo isso e você fala, Lucas, eu não tenho nada. O que eu posso fazer para ajudar? Eu não tenho nada, eu não sei. Eu não sei fazer nada. Eu não sirvo para nada, eu não tenho nada que possa ajudar as pessoas. Mas Jesus está dizendo, traga aqui o que você tem. 5 pães e 2 peixes não era nada. O texto diz que só de homens adultos eram 5.000. Fora as mulheres que geralmente eram mais, né? Você pode ver que geralmente era mais mulher que seguia Jesus do que homem. Então provavelmente era muito mais de 10.000 pessoas ali, fora as crianças. Então, era muita gente. O que 5 pães e 2 peixinhos faz? Nada. E às vezes aqueles discípulos falavam, a gente não tem nada aqui. Mas com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus pôde fazer muita coisa. Então Jesus não estava dizendo, olha,
resolva todos os problemas de Itaberaí. Não. Jesus está te chamando para obedecer. Traga o que você tem a Jesus. Pode parecer muito pouco, e às vezes é muito pouco mesmo, mas ofereça o que você tem. Você não tem recursos financeiros, você tem a sua voz, você tem os seus pés, você tem a sua oração, você pode orar pelas pessoas. Você pode não ser um missionário, você pode não ser o Hernandes Dias Lopes, né, o Luiz Saião, que vai pregar com toda aquela eloquência, mas você pode mandar uma mensagem para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para a sua amiga, e falar: olha, eu estou orando pela sua vida. Você tem algum pedido de oração? Como é que está a sua família? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Você pode fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Ah, Lucas, mas eu não sei se eles são crentes, se eles vão gostar. Eu garanto para você que eles vão gostar de saber que você tá orando por eles. Todo mundo gosta de saber que as outras pessoas se importam. Então ore pelas pessoas. Fale para as pessoas: eu estou orando pela sua vida, hein? Fala para as pessoas: olha, Jesus ama você. E eu amo também, eu me importo com você. Deixa elas saberem do amor de Jesus. Não precisa saber explicar a Bíblia toda, não. Mas fala para elas: olha, Jesus te ama. Eu te amo também, eu estou orando pela sua vida. Posso fazer alguma coisa? Tem alguma coisa que você está precisando que eu possa ajudar? E assim você vai. E você pode contar uma história da Bíblia que você sabe, que você gosta. Você chama a pessoa para vir na sua casa, para tomar um café, para conversar. Você chama a pessoa para ir na igreja. Isso é fazer discípulos. Você não precisa de um método maravilhoso. Você pode criar relacionamentos. Era assim que Jesus fazia. Foi lá na casa de Nicodemos, jantar na casa dele. Se fosse aqui, né, ele ia lá comer uma pamonha na casa do Nicodemos, uma jantinha. Vão lá conversar, comer uma jantinha. E aí vai falando sobre Jesus. Vai ensinando. Jesus mandou os discípulos trazerem os pães. E no versículo 19, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, ou seja, sobre o gramado, obrigado. Pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. É interessante nessa história, né? Que Jesus pede para os discípulos fazer as coisas fáceis. As difíceis, que é multiplicar os pães, ele que fez. Jesus não está pedindo para você: olha, começa a fazer milagre na cidade, sai pela rua curando os doentes, sai pela rua fazendo milagre, fazendo aleijado andar, vai lá no hospital e cura todo mundo. Não, Jesus não pediu para você resolver todos os problemas, mas ele que faz o milagre. Ele chama os discípulos para obedecer. O que os discípulos fizeram aqui? Eles distribuíram pão. Foi só isso. Distribuir o pão eu consigo fazer. E às vezes você pode pensar: peraí, eu não consigo resolver todos os problemas da minha cidade, da minha família, mas eu posso obedecer a Deus do que Ele mandou. Eu posso ser um seguidor de Jesus, eu posso ser uma testemunha de Jesus, onde eu trabalho, na minha vizinhança, na minha família. Lá na história de Lázaro, quando Lázaro morre, Jesus ora a Deus, Jesus ressuscita o Lázaro, mas ele manda que as pessoas tirem a pedra do túmulo, não é? Tirar a pedra era o mais fácil. Jesus podia tirar a pedra também, mas ele mandou que outras pessoas fizessem. E Jesus quer fazer milagres na vida das pessoas, mas ele chama eu e você para fazer o que ele manda. Não fazer os milagres, não fazer as coisas mais difíceis, mas obedecer. O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Se Jesus manda a gente orar, a gente tem que orar. Se Jesus manda a gente estender a mão a quem precisa, a gente tem que estender a mão. A gente tem que testemunhar do amor de Jesus. A gente tem que perdoar as pessoas. A gente tem que acolher as pessoas. A gente tem que ensinar do amor de Deus. Tudo isso, o Espírito Santo nos capacita para fazer. E é isso que a Bíblia manda a gente fazer. Amém? Então, o que a gente
é chamado para ser é canal de bênção. Não é fazer os milagres, não é resolver todos os problemas, não. É ser canal de bênção naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente tem. A gente tem que usar os nossos recursos para abençoar as outras pessoas. E cada um tem o seu talento, meus irmãos. Um é melhor de conversar, o outro é melhor de orar, o outro é melhor de ensinar. O outro, cada um tem habilidade diferente. E graças a Deus por isso. Você vê, Paulo lá na segunda carta aos Coríntios, ele fala, olha, eu não sei pregar muito bem, mas eu sei ensinar, eu sei escrever para vocês. E Pedro já era um homem muito mais simples, a Bíblia diz até que provavelmente ele era analfabeto, não era letrado, mas ele pregava muito bem. André, a gente não tem nenhuma carta de André, a gente não vê nenhuma pregação de André, mas ele sabia fazer amizade. Ele chegou para Pedro e falou, Pedro, vou te apresentar Jesus. Chegou um pessoal para conhecer Jesus, eu falei, vem cá que eu vou apresentar Jesus para vocês. Quando João conta essa mesma história, é André que leva esse menino que tem 5 pães e 2 peixes para conhecer Jesus. E olha só, cada um tem uma habilidade diferente. Um prega, o outro ensina com carta, o outro faz relacionamento. E graças a Deus, imagina se fosse todo mundo igual, que graça que ia ter, né? Mas Jesus chama pessoas diferentes. Pessoas diferentes, cada um com um talento diferente. Então não se diminua. Você pode não ser como fulano, como a fulana, mas Deus olha para você e sabe do seu potencial, sabe que você tem coisas que podem ser usadas para abençoar as outras pessoas. E no versículo 20, já terminando essa nossa história, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Lá atrás, na história de Moisés, as 12 tribos de Israel viram pão descer do céu, né? O maná. E aqui, o povo de Israel de novo vê um pão milagroso, né? Que enche 12 cestos. Então Jesus fez um milagre maravilhoso naquela noite. Todas aquelas pessoas comeram e se saciaram. Eu queria estar lá para ver isso, para ver esse pão. Imagina, não tinha comida nenhuma e de repente aparece comida e sacia toda aquela multidão e sobra comida ainda. Graças a Deus. Mas Deus nos chama, nós, seguidores de Jesus, para fazer o que Ele manda, para obedecermos, para usarmos os nossos bens, os nossos recursos, os nossos talentos, para abençoar a vida das pessoas. Deus se importa com as necessidades das pessoas. A gente viu isso no começo do texto. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. E você? Você tem compaixão das pessoas? Você olha para a necessidade das pessoas e ora para que Deus solucione? E você diz, eu estou aqui, Deus, pode me usar. Pode me usar para abençoar essa igreja, para abençoar a minha família, para abençoar essa cidade. Se levante. Use o que você tem. Pode parecer pouco para você, pode parecer pouco para as outras pessoas, mas na mão de Jesus, esse pouco que você tem vira muito. Ele pode abençoar muitas vidas através da sua vida. Então obedeça a Deus. Obedeça ao que Ele te pedir. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Deus, que privilégio estar aqui hoje, Senhor. Eu peço que o Senhor coloque no nosso coração a compaixão pelas outras pessoas. Que quando a gente estiver nas ruas, no nosso trabalho, na nossa casa, a gente não esteja só pensando nos nossos problemas, mas que a gente esteja atento ao que o Senhor quer fazer na vida de outras pessoas. E que a gente seja usado como canal de bênção. Que a gente possa alcançar outras pessoas, Pai. Que a gente seja usado, Senhor Deus. Usa a tua igreja, a primeira igreja aqui em Itaberaí, para alcançar pessoas nessa cidade, Senhor Deus. Para espalhar o teu evangelho aqui nessa cidade, Senhor Deus, e atraia mais pessoas para cá. Que essa igreja seja usada para alcançar os perdidos aqui nessa cidade de Itaberaí. Que essa igreja seja bênção. Que as pessoas olhem para essa igreja e falem, que igreja boa, que bênção essa igreja. Nessa igreja realmente a gente vê
Jesus. Que assim seja essa igreja, Pai Santo. Levanta as pessoas dessa igreja, que todos nós nos levantemos, querendo ser usados por Ti. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja, Pai, não deixe faltar nada. Abençoe ricamente cada um, cada família aqui, Senhor Deus, e nos despeça em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Com quem que está a palavra? Irmão Lucas.